Obrigado. Paz e graça da parte do Senhor Jesus seja conosco aqui. O Espírito de Deus nos conduza em culto e interceda por nossas orações e nos faça compreender a vontade do Senhor Jesus. Quero convidá-los para colocarem-se em pé. Quero pedir ao Márcio Minix que, por gentileza, venha aqui à frente e apresente por meio de Jesus este culto ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe e que o seu Espírito com liberdade visite o seu povo para nos edificar. Por favor. Senhor, agradecemos a oportunidade de poder estar aqui na Tua casa para prestar esse culto. Obrigado. Pedimos que o Senhor esteja conosco, orientando, nos dando sabedoria e conhecimento a mais na Tua palavra. E também pedimos que o Senhor esteja recebendo esse louvor e que ele seja todo para a Tua honra e glória. Cada ato do culto, seja a mensagem, seja a ceia, como também os louvores, Senhor, sejam aroma suave perante o Teu altar. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Obrigado, muito obrigado. Irmãos, nessa sexta-feira tivemos uma vigília muito agradável, muito agradável. E no dia 29, na última sexta-feira do mês de abril, teremos outra. Sempre teremos uma vigília que antecede a ceia, ao dia da ceia. Então, nesse domingo serão duas, né? Uma sexta-feira e outra no dia 29. E vocês estão carinhosamente convidados. Esta ceia, ela tem a liderança de alguns ministérios, mas não é exclusiva para os ministérios, é para todo aquele que gosta de orar, que entende a sua necessidade de se apresentar ao Deus Todo-Poderoso e trazer para Ele as suas limitações, na esperança de que Ele nos abençoe, porque Ele vai nos ouvir, irá responder reagindo às nossas orações. Elas estão acontecendo no ECC. A primeira foi sob a liderança dos diáconos. E agora, em 29 de abril, será o Ministério de Sociabilidade e o de Tarde de Artes. Foi feito uma espécie de sorteio e no próximo boletim eu vou liberar para vocês todos os dias até dezembro, quando vai ser a vez do Escola Bíblica Dominical. É o último. Tá bom? Então vocês estão convidados para participar dele. Próximo domingo vocês estão carinhosamente convidados para participarmos de um batismo que vai acontecer aqui no batistério. São duas ocasiões bem especiais no próximo domingo. E vocês estão convidados para participar. Convidei outras pessoas para que vejam a expressão pública da nossa fé através da confirmação do batismo. Tá bom? Pastor Daniel e a Sônia estão informando que todas as quartas-feiras, às 19h30, está acontecendo orações presenciais aqui no templo. Aqui no templo. Então, vocês estão convidados para isso. Às 15 horas. Às 15 horas é a vez das mulheres, das nossas irmãs se reunirem para o mesmo objetivo, se apresentar a Deus em oração. A reunião delas está acontecendo lá no ECC, 15 horas. É mais fácil o estacionamento, é muito melhor a mobilidade delas à tarde. E à noite, aqui no templo, para toda a igreja. Tá bom? Então, vocês estão convidados para isso. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Abre um parênteses, eu estou lendo Deuteronômio. Gente, mas estou amando Deuteronômio, amando. Não é a primeira vez que eu leio, mas, gente, isso está se apegando ao meu coração numa velocidade tão intensa. Eu estou lendo e relendo e não consigo sair dele. Que coisa boa. Eu quero agradecer a Deus pelo livro de Deuteronômio. Nome difícil de falar, mas tão fácil de entender. Eu estou lendo nessa versão aqui, ó, a mensagem do pastor Eugênio Peterson. Eu queria ler essa versão para vocês, tá bom?
Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 22. Mesmo assentadinhos como nós nos encontramos. Olha que delícia. Moisés reuniu todo o povo de Israel e fez o seguinte pronunciamento: atenção, Israel, ouçam e obedeçam aos decretos e leis que estou anunciando aos seus ouvidos, atentos neste dia. Decorem esses decretos e ponham em prática todos eles. O Eterno, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. É isto. O Eterno não fez essa aliança com os nossos antepassados, mas também conosco, com todos os que estão vivos hoje aqui. Deus falou pessoalmente com vocês dentro do fogo, no monte. Naquele momento eu estava entre o Eterno e vocês, para transmitir tudo o que Deus me dissesse. Lembram-se? Vocês ficaram com medo do fogo e não quiseram subir ao monte. Ele disse: eu sou o seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Nada de outros deuses, somente eu. Nada de ídolos esculpidos. Não importa o tamanho, a forma ou a criatura que represente, que voa ou que anda ou que nada. Não se curvem diante deles, nem sirvam a eles, porque eu sou o Eterno, o seu Deus. E eu sou um Deus muito zeloso. Castigo o pecado dos pais na vida dos filhos até a terceira, ou mesmo até a quarta geração. Mas sou fiel e amoroso para com milhares que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nada de usar meu nome, do Eterno, o seu Deus, em xingamentos ou gracejos tolos. O Eterno não tolera o uso irreverente do seu nome. Nada de trabalhar no sábado. Considere esse dia sagrado. Assim como o Eterno, o seu Deus, ordenou a vocês. Trabalhem 6 dias fazendo tudo o que vocês têm que fazer. Mas o 7º dia é um sábado, um dia de descanso. Não façam nenhum trabalho, nem vocês, nem seus filhos, filhas, escravos, bois, jumentos, ou qualquer animal de sua propriedade, nem mesmo estrangeiro de visita à sua cidade. Assim, seus escravos, empregados, terão o mesmo descanso que vocês. Jamais se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito, e que o Eterno tirou vocês de lá com mão poderosa, de poderosa demonstração de poder. É por isso que o Eterno ordena que vocês observem o dia de descanso do sábado. Respeitem seu pai e sua mãe. O Eterno, seu Deus, é quem está ordenando. Vocês terão vida longa se o fizerem, e a terra que Deus está dando a vocês irá trabalhar e tratar bem os obedientes. Nada de assassinatos, nada de adultérios, nada de roubos, nada de calúnia ao próximo, nada de cobiçar a esposa do próximo, e nada de desejar a casa, campo, escravo, boi ou jumento dele. Não fiquem obcecados em possuir coisa alguma que pertença ao próximo. Estas são as palavras que o Eterno falou a toda a congregação no monte. Ele falou com voz sobrenatural, de dentro do fogo, da nuvem e da neblina escura. E foi isso, sem mais palavras. Ele as esclareceu e escreveu em 2 tábuas de pedras e as entregou a mim. Apenas até o versículo 22. Deus nos abençoe. Vamos cantar louvores ao nosso Senhor? Vamos bendizer o seu nome através de cânticos espirituais.
Boa noite, irmãos. Quero ler uma passagem aqui que diz assim, Apocalipse 5. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Vamos fazer isso juntos agora, engrandecer o nosso Rei. Hoje é um culto de festa que nós lembramos a vitória de Jesus na cruz. Por isso, irmãos, nós convidamos você a ficar em pé, você que pode, e cantar bem animado com a gente, dizendo que toda honra, toda glória, toda majestade seja dada ao Senhor Jesus Cristo que venceu na cruz. Vamos cantar? Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. Vamos cantar que o Senhor nosso Deus é grande, digno de louvor, digno da nossa adoração.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor.
Digno é o Senhor, os cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém, Senhor. O Senhor é digno de louvor. O Senhor conquistou na cruz para nós vitória, Senhor. Por isso nós rendemos graça, porque Tu és digno de louvor. Santo é o Teu nome, Senhor. Seja adorado aqui em nosso meio, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Os que vieram nos visitar. Muito obrigado. Os nossos convidados, muito obrigado. Nossos irmãos. Os que estão em casa e com a mesma reverência prestam culto ao Senhor. Muito obrigado. Trago para vocês um abraço da dona Luísa Amara. Estive com ela essa semana. Mandou um abraço para a igreja. Também da dona Odila. Igualmente mandou um abraço para a igreja. Orem pelo coração dela, por sua vida, por sua família, por favor. Versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Senhor, que o teu Espírito que habita em nós, na tua igreja, nos faça lembrar tua palavra e nos traduza de forma clara os teus ensinos. Abençoe esse ajuntamento aqui. E em todos os lugares onde a tua palavra é pregada, com lealdade ao Senhor, abençoe, ó Deus. Abençoe esse povo que veio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual que é a sua relação com leis? Como é que você entende leis? E como é que você trata de leis, mandamentos, decretos? Eu acredito que nós, brasileiros, nunca ouvimos tanta palavra decreto como nos últimos 2 anos, né? E tinha alguns decretos que a gente gostava e outros que a gente não gostava. Eu não sei como é que é a sua relação com decreto, mas existem algumas posições. Tem gente que observa todos os decretos, mesmo que não goste, mas observa. É decreto, ela obedece. É mandamento, estou dentro. Mas tem gente que não gosta. Tem uns que observam, mas não gostam. Eu observo, mas não gosto. Eu obedeço, mas não gosto. E tem gente que é contra tudo quanto é tipo de mandamento. Ai, governo, sou contra. É uma lei, né? Ai, governo, não sou contra. Então, tem uns que se ajustam. Tem uns que não gostam. E tem uns que não gostam de quem não observa. Esses dias eu estava num farol, semáforo. Aí aquela filona. Esperando o semáforo abrir. Aí veio um que não gosta de semáforo, não gosta de decreto, não gosta de fila, e veio cortando pelo lado esquerdo. Tinha gente no carro, olha esse pilantra! A pessoa ficou assim, indignada com o fato de alguém não observar as leis. Tem gente assim, que observa e não gosta de quem não observa. O Senhor, depois de 40 dias, passou os mandamentos para o povo. Eles tinham acabado de sair do Egito, 430 anos sendo escravo, sem sonhos, sem projetos, sem terra, sem vontade, sem nome, escravos. E o Senhor os libertou com mão poderosa, tirou de lá. Eles não tinham noção do que é ter uma terra, do que é ter liberdade. Certamente eles se perderiam. E o Senhor então leva o povo para o Sinai, chama Moisés e por 40 dias fala para o povo, não se aproxime. É interessante que haviam trovões, relâmpagos, o povo ouvia a voz do Senhor. 20:18 diz isso. Êxodo 20:18, é claro. E o povo tremia, mas não se afastava dali. Quando Moisés desceu, o Senhor falou. Depois de falar, o Senhor escreveu em 2 tábuas de pedra. Me perdoem. Preda, gente. Que é isso? Nem o Miguel, meu neto, fala isso. Pedra. 2 tábuas de pedras. E ele trouxe para o povo e as pronunciou. O povo já tinha ouvido. E o povo disse, fale você conosco e não o Senhor. O povo precisava de uma direção. E as leis, os decretos, os mandamentos eram vindos do coração de Deus.
O povo sabia que era de Deus, não era a ideia de Moisés. Não vinham de uma mente especial, preparada, não, era de Deus. O povo sabia que era do Senhor. Certamente haveria dificuldade em obedecer, mas o Senhor se antecipa e fala para eles. Olha que coisa interessante para você sublinhar na sua Bíblia. 30 de Deuteronômio, versículo 11. Abre aí e sublinha, para você não esquecer mais. Os mandamentos que estou transmitindo hoje não são pesados. Não estão fora do alcance de vocês. Não estão situados no cume de um monte, que será necessário contratar um alpinista para alcançar o monte e trazê-los para o nível de vocês. Para colocá-los em prática não há necessidade de muita explicação. Eles não estão do outro lado do oceano. Não será preciso enviar marinheiros para buscá-lo. Isto é, não carece de estudo exaustivo antes de serem postos em prática. Não! A palavra está aqui e agora, tão próxima quanto a língua da boca e o coração do peito. Basta pôr em prática o que ouviram. Simples assim. Não é algo difícil. Não é algo que está longe do outro lado do oceano. Tem que contratar marinheiros para ir buscar. Não está no monte que tem que contratar alpinista para trazer ao nosso nível. Não, são mandamentos simples. Simples. Não preciso de muito estudo. Não, é simples. Até uma criança poderá entender e obedecer. E eu queria trazer esses mandamentos para vocês, para nossa realidade, nosso entendimento, não como um mandamento, mas eu queria falar o princípio dele. Não o que ele diz, mas o que ele quer dizer, o que está por trás disso. Porque uma coisa é você conhecer a letra dele. Outra coisa é você conhecer o que ele quer dizer. Qual que é a prática dele. O que estava no coração de Deus ao proferir esses mandamentos. O que ele esperava que o povo fizesse. Porque os judeus, os fariseus em especial, eles tinham muita dificuldade com a letra da lei. Muita dificuldade. Eles não atinavam para o princípio dela. Eles não matavam, a rigor não matavam. Mas eles alimentavam e nutriam ódio por certas pessoas que Jesus disse, isso é assassinato. Vocês não entenderam o princípio da lei. Eles erraram do mesmo jeito, porque uma vez que apenas observaram a letra da lei, não matarás, mas eles não atinaram para o princípio dela, que era muito mais do que não tirar a vida de alguém. Eles não faziam isso com as mãos, mas faziam isso com o coração. E o Senhor, então, Jesus traz clareza. E o Espírito de Deus que habita em nós vai traduzir estas ideias para nós, no princípio de cada um mandamento. É provável que você tenha, andando de carro nas estradas, tenha ouvido uma placa que diz assim, pare fora da pista. Pare fora da pista. Já viram? Já viram? Quem não viu, nunca viu esse trem? Nunca viu? Gente, estou admirado. Pare fora da pista. E eu observei isso, e também observei que alguns não param. Passam direto. Está lá a letra da lei muito clara. A ideia é uma, a letra é outra. A letra diz, pare fora da pista. Mas o princípio é, se precisar parar, pare fora da pista. Mas a letra não diz isso, mas o princípio nos leva a compreender isso. E quem quebra a letra e não quebra o princípio, mantém o princípio, esse não é punido. A lei não o alcança. Não matarás. É a letra. Não vou perguntar se você já matou alguém, porque eu tenho certeza que não.
Mas se eu perguntar assim, você sentiu ódio de alguém? Já desejou que alguém caísse num buraco? Já desejou que alguém levasse uma topada no dedo e que ficasse uma semana machucado? Eu vou perguntar. O Senhor Jesus disse que o princípio é muito mais estreito do que o que a letra pode dizer. Eles tinham dificuldades em obedecer, não o critério, não a letra, mas o que ela queria dizer. É por isso que o Senhor Jesus, ao relacionar-se com os discípulos, falando sobre os fariseus, ele diz: fazei e guardai tudo que eles vos disserem, mas não os imiteis. Eles eram muito bons em apenas obedecer o que a lei dizia. Jesus mostra que eles tinham dificuldade com os princípios dela, porque observar era muito fácil. Quando Moisés sai do Sinai e recebe as leis, o povo, durante muitos séculos, tinham visto deuses e deuses e deuses e deuses, e é provável que esses deuses tenham se apegado a eles na intenção de prejudicar a exclusividade de Deus na liderança daquele povo. E eles viram sinais. Foi mão poderosa. Alguns desses sinais que Deus fez eram tão poderosos que não tinha como não dizer: isso é o dedo de Deus. Os egípcios que não temiam o Senhor disseram: isso é a mão do Senhor. Isso é o Deus dos hebreus. Isso é a mão do Deus dos hebreus. Eles chegaram a essa conclusão. E em reunião falaram isso para Faraó: é o dedo de Deus. Não tem como lutar contra, mas o Senhor endurecia-lhe o coração para que ele cumprisse os propósitos de Deus. O povo viu isso. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, não tinha alternativa aos olhos do povo, nem aos olhos dos egípcios, mas aos olhos de Deus tinha. E eles passam no meio do mar. Não era um rio, é um mar. O mar se abriu, eles passaram pés secos, enxutos. Quando eles atravessam do meio para lá, a metade do mar para cá fecha. É um milagre maior ainda. Metade aberto e metade fechado. Eles viram isso. Eles sentiram isso, ouviram isso, perceberam tudo isso. Quando as águas faltaram, o Senhor tirou água de pedra e deu bebida para eles. Quando estavam com fome, o Senhor trouxe codornas, gente, que vieram no deserto e ficaram lá esperando morrer. E Deus os abençoou assim, um milagre após outro milagre, após outro milagre. Eles estavam preparados para receber as tábuas, os mandamentos e os decretos do Senhor. Mas o Senhor, então, confia a eles isso e dá uns mandamentos. Assim como Deus criou a ordem no céu e a ordem na terra por meio de 10 palavras, unicamente 10 palavras. Entre Gênesis 1, 3 e o 29 são 10 ordens, apenas 10 ordens de Deus, estabelecendo a relação do homem com Deus. Agora ele trata 10 palavras, não mais do que 10 palavras. Decálogo, 10 palavras, em hebraico 10 palavras, para a relação do homem com o seu próximo e com o seu Deus. 10 palavras em Gênesis, 10 palavras em Êxodo. E eles queriam que o povo decorasse isso. Tinha um propósito muito elevado. Aquele povo havia sido escravo e agora eram livres. Não estavam acostumados, certamente precisariam de leis para viverem juntos. E há algumas leis que você percebe em Levíticos e em Números, aos nossos olhos são desnecessárias. Desnecessárias. Mas aos olhos daquele povo naquela circunstância, era aquilo que eles precisavam para o seu relacionamento uns com os outros e com Deus. O decálogo, essas 10 palavras, na sua forma hebraica, ela consiste de 10 breves frases, que é uma só no hebraico. E eu queria, assim como no hebraico, estudar um por um e trazer para nós uma palavra só.
qual que é o grande mandamento? Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando a Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O intérprete fez uma pergunta e Jesus responde duas. Qual é o grande? Ele disse: o grande é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amar a Deus. O segundo é amar o próximo. E ele diz que isso resume todos os mandamentos. Você consegue imaginar a ideia de amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma? Se você amar a Deus com todo o teu coração, não vai sobrar amor para nada. É verdade. Se você amar a Deus com todas as tuas forças, não vai sobrar vigor para mais nada. É verdade. Com toda a tua razão e entendimento, não vai sobrar entendimento para nenhuma outra coisa. E é esta a ideia. O princípio é esse: que Deus seja exclusivo. E se isso acontecer, todos os outros mandamentos estarão obedecidos. Amar a Deus, todo o teu entendimento. Usar toda a tua força para amar a Deus. Usar todo o espaço do teu coração e alma para amar a Deus. Eu queria te convidar a caminhar nesses 10 mandamentos, nesta linha. Amar a Deus. O decálogo ele é dividido em 2 partes, de acordo com os ocidentais. Os 4 primeiros mandamentos, que aludem à nossa relação com o Senhor. E os 6, a nossa relação com o próximo. E o primeiro deles, que foi lido aqui, é sobre o nosso amor ao Senhor, sobre a nossa devoção ao nosso Deus. No Sinai, o Senhor definiu com os mandamentos não só o seu caráter e propósito, mas como também a amplificação de tudo isso que Ele esperava de nós. Não revela apenas o que Ele espera do povo, mas revela a natureza do seu caráter, o que Ele é. E nós temos alguma dificuldade com mandamentos. Mas nós compreendemos que são para o nosso benefício. São para o nosso benefício. Deuteronômio 30, versículo 11 até o 14. Por gentileza, acompanhe. Os mandamentos que eu estou te transmitindo não são pesados. Que isso fique muito claro na nossa mente. Não são pesados, e não estão distantes, e não são falados numa língua que vai exigir da gente dificuldade para compreender. Não são. Ele deixou isso muito claro. Quando ele saiu lá, as vozes eram ouvidas, mas não vistas. Vozes do Senhor no Sinai eram ouvidas, mas não eram vistas. Os trovões eram ouvidos, mas não eram vistos. Mas no Sinai, o Senhor fez as 2 coisas acontecerem ao mesmo tempo. As vozes e os trovões. Numa perspectiva ainda não experimentada, não vista. Aquilo veio do coração de Deus. Amar ao Senhor é uma ordem de Deus, não é uma criação humana. Não criar imagem de escultura é ordem de Deus, não é invenção humana. Guardar um dia para santificar não veio da inteligência racional humana, veio do coração de Deus. E visa o benefício da gente, visa a melhoria dos nossos relacionamentos. Eu queria que nós entendêssemos isso. Estou fazendo esse preâmbulo para entrar nos mandamentos certos de que eles vieram de Deus e que visam o nosso bem.
Alguns decretos que nós ouvimos do governo, eu não sei se visam o nosso bem, eu não sei, mas eu obedeço. Eu não sei. Eu não sei qual que é a natureza desse decreto, eu não sei. Eu confesso que eu não sei, mas eu obedeço. Porque são decretos, nós estamos aqui para obedecer decretos. Mas os decretos do Senhor visam o nosso bem. Visam o nosso bem-estar, a nossa alma, a satisfação da nossa alma. Não era para revelar que Ele é o Todo-Poderoso e que nós somos todos finitos, todos pequenos, não. Era para melhorar os nossos relacionamentos, não somente com os outros, mas com Ele. Eu queria convidá-los para isso. Eu vou dar algumas diretrizes após a aplicação para a gente, que visem melhorar a nossa memorização. Primeiro, entenda que os mandamentos de Deus visam o bem-estar do homem, todos eles. Não é para que Deus revele o seu poder totalitário, não, é para o benefício da gente. Quando uma mãe chega para o seu filho e diz para ele, olha, você não vai comer doce antes da refeição. Ele pode não gostar da ordem, do mandamento ou do decreto. Ele pode não gostar, porque ele gosta de doce. Mas a mãe sabe o que está falando. A mãe sabe. Se ele comer doce, aquilo vai prejudicar a ele. A ordem não é para estabelecer a autoridade da mãe, é o bem-estar do filho. Quando um pai chega para a filha e diz assim, eu não queria que você namorasse aquele rapaz. Não é para estabelecer e confirmar a sua autoridade paterna. É porque ele conhece um pouco mais do que a filha. E conhece um pouco mais além do que ela está vendo. E diz, não é bom. Eu vejo que não é bom. Então nós temos que obedecer mesmo sem gostar. A ideia dos mandamentos é que eles visam o nosso bem-estar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é um negócio que a gente gosta muito. E às vezes nós temos que disciplinar a nossa mente para obedecer ao Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Visa o bem-estar de todos nós. Eu gostei quando no mês passado as mães trouxeram os filhos para fazer isso. Estão ensinando na prática o que devem fazer. E se o filho perguntar para quê, a mãe vai dizer para que é. E aonde é que está essa ordem, a mãe vai mostrar. Isso é importante, isso é interessante. Quando a gente vai almoçar e a gente dá as mãos e oramos em gratidão, o filho está vendo, ele vai aprender como é que faz. Ele vai aprender vendo e ouvindo como é que faz. Isso é importante para os nossos relacionamentos. Quando a gente vai viajar e tiramos um tempo para orar pela viagem, os filhos estão vendo. E quem não serve a Jesus, que está no carro, está vendo também como é que se procede. E no mês de declaração, a gente declara o que tem que declarar para o governo. E as pessoas estão vendo. Isso é uma forma de anunciar o Senhor Jesus e o Evangelho de Jesus. Você pode não gostar, mas é assim que é. Então entenda. Primeira lição. Entenda que os mandamentos visam o nosso bem-estar. Mesmo que você não goste, mas visam o nosso bem-estar. Segundo. Você sabe de qual os mandamentos? Se eu perguntar assim, o terceiro, o oitavo. Eu fiz uma visita esses dias e uma senhora a quem eu visitei falou de cor os 66 livros. Ela não só falou, mas ela cantou 66 livros. Um por um. A facilidade de decorar. Você decora versículos? Eu me lembro quando eu fiz uma cirurgia, remover um trem que tinha aqui na mão, fui lá falando o versículo, o Salmo 91. E eu apaguei, não sei qual era o versículo que eu estava. Quando eu abri os olhos, estava operado, antes de chegar no final do Salmo 91. Você consegue decorar o Salmo 23? Já fez isso? O seu filho viu isso? O seu vizinho sabe isso? O Senhor é meu pastor? Nada me faltará. Olha como é fácil.
Não é e nada me faltará. São duas coisas. O Senhor é meu pastor. Por conta disso, é assim. Não tem esse e não, em nenhuma língua. O Senhor é meu pastor. Estou satisfeito. Aí ele fala o que não falta. Ele complementa tudo. Aí no finalzinho ele diz, bondade e misericórdia vão me seguir. A ideia é que eu decorei isso. Mas eu não decorei apenas para falar. Aquilo faz parte da minha vida. Os mandamentos são assim. Eu não tenho que decorar o primeiro, o segundo, qual que é o sétimo, o oitavo, qual que é o nono. Não é isso. Mas é que aquilo faça parte da sua vida. Mas você precisa primeiramente decorar. Aqui em Deuteronômio 5, ele fala que a gente tem que decorar. Atenção, Israel, ouçam e obedeçam aos decretos e leis que hoje estou anunciando aos seus ouvidos atentos neste dia. Decorem esses decretos e os ponham em prática todos eles. Qual é aquele que você não tem facilidade? Tem algum dos 10 que você tem vontade de pular? Você vem, pula aquele e passa o outro. Tem algum que você não tem facilidade? Nesse eu queria que você tivesse especial atenção a partir do próximo domingo, se Deus quiser. Nós vamos traduzir todos eles numa palavra. O primeiro mandamento, numa palavra. O segundo mandamento, numa palavra. O terceiro mandamento, numa palavra. O quarto mandamento, após o 10º mandamento, eu vou fazer um imã de geladeira para você. Com essas 10 palavras. E você não vai esquecer mais. Tá bom? Estão comigo? Boa! Só um próximo domingo, o primeiro mandamento. Agora uma lição de casa para você. Tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor. Eu queria que você decorasse os 2 primeiros mandamentos. Se você quiser fazer isso em Mateus 22, é fácil. Está aqui, ó. Os 2 mandamentos, os 2 primeiros. Mas eu queria que você também fizesse isso em Êxodo 20. Tá bom? Aí você vai decorar e na próxima semana a lição de casa vai ser essa. Não sei se de manhã, eu acho que é à noite, porque de manhã vamos ter batismo. Êxodo capítulo 20. Desculpem se este sermão ele é mais temático por conta do desafio da gente começar. Êxodo 20, você vai tirar aí os 2 primeiros mandamentos. E nós vamos estudar na próxima semana. Tarefa para você aprender em casa. Tem em Deuteronômio capítulo 5, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa mente quer se render ao Senhor para não só conhecer os teus mandamentos, mas decorá-los e colocá-los em prática, porque nós entendemos que eles visam o nosso bem, eles visam a melhoria dos nossos relacionamentos. Nós ficamos sabendo que muitos governos do mundo usam o decálogo como regra. Algumas empresas o adotaram como regra e são prósperas por conta disso. Nós queremos não só conhecer e decorar, mas queremos praticá-los, não a letra dele, mas o que eles significam a partir do primeiro que nos fala sobre o amor a Deus. Eu peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar da ceia. Quero convidar o pastor Vinícius para que assim proceda. Eu o convidei e ele de pronto aceitou. Obrigado, pastor. Tem uma música antes, enquanto os oficiais estão vindo. Ali, está aqui? Obrigado, pastor.
Jesus. Eu posso ver suas mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver suas mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Quero convidar os oficiais, junto com eles, o presbítero José Eurípides está conosco nessa noite. O pastor Valdenberg o convidou para participar. Por um acaso, os irmãos vão ver certa semelhança entre eu e ele, pois ele é o meu pai, e é um prazer, ele pode hoje nos ajudar. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue,
não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Apenas até aqui. A ceia do Senhor é um momento em que nós, espiritualmente, nos alimentamos de Cristo. O pão representa o seu corpo, e o fruto da videira, no cálice, representa o seu sangue. É como se o Senhor tivesse nos dando algo visível para demonstrar uma realidade invisível, espiritual, de que ao participarmos da ceia, nós estamos declarando a nossa comunhão com o Filho. E se estamos em comunhão com o Filho, estamos em comunhão com o Pai. E temos a vida eterna. A ceia do Senhor é esta ordenança que nós participamos juntos. Então, eu convido todos aqueles que foram batizados numa igreja evangélica, estão em comunhão com Deus, a participarem desse momento da ceia do Senhor. Nós vamos orar agradecendo pelo pão e pelo cálice, e em seguida, os que forem participar, por favor, se coloquem em pé para participarmos juntos. Pedir para o pastor Waldenberg, que está aqui, orar agradecendo a Deus tanto pelo pão como pelo cálice. Senhor nosso Deus, entendemos o sacrifício que o Senhor fez. Senhor nosso Deus, aceitamos o sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar. E por conta disso nós te agradecemos. Muito obrigado. Hoje participar destes elementos é para nós um prazer, uma honra, uma alegria e também, ó Deus, um desafio de anunciar o Senhor até que o Senhor volte. Glorificamos o teu nome e pedimos que o Senhor, que sonda mentes e corações por meio do teu Espírito, nos abençoe. Aceite nossa gratidão por este momento em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se coloquem em pé, vamos distribuir.
Todos receberam? Vamos nos colocar em pé. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, disse aos seus discípulos que o pão representava o seu corpo, moído na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos dar vida. Vamos participar desse momento juntos. Por semelhante modo, depois de haver comido, tomou também o cálice com o fruto da videira, deu graças e entregou aos seus discípulos para que participassem. Nós vamos fazer isso, já oramos, vamos distribuir. Peço que os irmãos continuem em pé e após receberem, assentem-se para aguardarmos, para tomarmos juntos.
Todos receberam? Vamos nos colocar em pé, participarmos juntos. Como povo de Deus, nós celebramos o sangue da nova aliança, sangue derramado em favor da sua igreja, do seu povo. Que o Senhor vos abençoe. Participemos juntos. Ó Senhor, nosso coração se alegra em Ti, na Tua obra consumada na cruz, onde todos os nossos pecados foram pagos, e hoje nós nos encontramos perdoados diante de Ti. Por isso celebramos a salvação que temos em Ti, ó Cristo, ó Senhor. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus. Seja honrado e glorificado em nossas vidas, para que através de nós, todos os povos te adorem. É a nossa oração com gratidão por esse momento. Amém, amém, amém. Cantar. Não terás deuses além de mim. Não terás deuses além de mim. A imagem não te prostrarás. Não tomarás meu nome em vão. Meu dia santificarás. Amém. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás nem odiarás. Também não adulterarás. Nem na pobreza furtarás. Diga a verdade e não minta jamais. E o que não te pertence não cobiçarás. Não terás deuses além de mim. A imagem não te prostrarás. Não tomarás meu nome em vão. Meu dia santificarás. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás nem odiarás. Também não adulterarás. Nem na pobreza furtarás. Diga a verdade e não minta jamais. E o que não te pertence não cobiçarás. Canta comigo. Não terás deuses além de mim. A imagem não te prostrarás. Não tomarás meu nome em vão. Meu dia santificarás. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás nem odiarás. Também não adulterarás. Nem na pobreza furtarás. Diga a verdade e não minta jamais. E o que não te pertence não cobiçarás. Muito obrigado, Lívia.
Já decoramos, né? Só cantar. Próximo domingo, nós vamos começar o primeiro mandamento. Leia, decore, vamos colocar em prática. Coloque-se em pé, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado. O Senhor Jesus vos abençoe, vos fortaleça, e que Ele aceite a expressão do amor de vocês, e que Ele ouça a oração que vocês fazem, e que Ele vos habilite para toda obra, e que essa semana Ele esteja próximo de você, e que por você Ele se torne conhecido do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente mais distante, e que Ele use você para a glória do seu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado.